A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. O capítulo 12 de 1 Coríntios, que fala sobre os dons, né? Glória a Deus. O capítulo 12 e o versículo 4 que diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então ontem eu gravei o tema 1, né? Falando dos dons. E hoje no versículo 4 fala que o Espírito é o mesmo. São a diversidade de dons. São muitos dons, né? E contra fato no argumento. Se a palavra de Deus está dizendo que existem vários dons, né? Mas o Espírito é o mesmo, com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, isso faz com que a gente não só sujeite, mas busque os dons. E no número 1, né, que eu fiz, na postagem número 1, né, glória a Deus, conteúdo, eu falei um pouco sobre o começo do meu chamado. E, como eu falei, as dificuldades, o ser novo convertido, e foi passando, né, eu comecei a buscar o Senhor, né? Eu busquei muito mais, buscava na congregação, buscava em campanha de monte, em jejum, em oração, porque para lidar com libertação, para lidar com a evangelização, você precisa se consagrar, jejuar, orar. Por quê? Porque a sua luta não é contra a carne e o sangue. As pessoas descrentes, não a maioria, mas muitas delas, ficam vulneráveis ao poder das trevas. Então ele usa o psicológico das pessoas, usa a atitude das pessoas para tentar atingir direta e indiretamente os pregadores do evangelho, né? Os evangelizadores. Então a gente tem que estar em consagração para lidar com essas forças espirituais, para combatê-las. O jejum e oração, a princípio, as pessoas pensam assim: o jejum e oração eu estou fazendo para poder desfazer o mal. É isso, para combater o mal, sim, mas principalmente se consagrar a Deus, se separar para Deus, para que Ele possa usar na evangelização, na doutrina, na orientação. Amém? Então, para que os dons fluam, é necessário haver uma entrega, uma busca, orar a Deus nessas áreas, buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu acredito que muitas pessoas ainda não receberam. Isso não é para a pessoa se frustrar, é para continuar orando, porque as coisas de Deus são difíceis mesmo alcançar. Ele já conquistou através do sangue de Jesus para nós. Porém, para que o Senhor flua, Ele tem que ver interesse na gente, né? Ele tem que ver a gente buscando, como que busca o maior tesouro do mundo, que é o maior tesouro de toda a humanidade, é a presença de Deus. Quem tem Jesus fluindo através dos dons da sua presença e consegue ter unidade com Ele, andar em consagração e obediência, tem muita coisa, gente, tem muita gente que não valoriza. Sai dos pés de Jesus por causa de relacionamento, porque fez escolha errada, ou até que fez uma escolha e o cônjuge desviou e deu lugar ao inimigo e etc. E por causa de problema financeiro e etc. Então Deus tem que se apegar a Ele com amor e ter a certeza que a entrega a Ele vai fazer com que muitas pessoas se rendam a Jesus e você cada vez mais abunde nessa graça. Se aprofunde nessa graça, porque o evangelho não é um encontro religioso que alguém vai durante a semana na congregação, uma vez na semana. A igreja, a vida cristã com Deus é uma vida de santificação. Tem igrejas que nem se escandalizam até em ouvir alguém dar um glória a Deus ou um glória a Jesus, não sabe nem o significado. Que Deus, ele tem que ser adorado. A gente vê exemplos na Bíblia de homens de Deus que eram perseguidos e adoravam, cantavam. E isso chama a presença de Deus, isso atrai, porque o Senhor habita no meio dos horrores e Ele é digno de toda adoração. Então, para que os dons fluam, eu tenho que me entregar. Eu não posso estar vivendo uma vida no mundo e querer estar na presença de Deus e querer que Ele flua dons ao mesmo tempo. E outra coisa que a gente tem que aprender, a humildade.
Deus não tem que ser usado por você, ele tem que te usar. O que quer dizer isso? Existem pessoas que vão fazer um culto, dirigir algo, um trabalho, querendo que Deus use. Não é assim, você tem que querer que Deus salve, que Deus liberte pessoas. Isso vai fazer com que você tenha um equilíbrio e não se precipite, né, emocionalmente. Né? Porque o Senhor, para nos usar, ele tem que mover o emocional. Entendeu? Então tem pessoas que têm pressa em profetizar, em entregar alguma coisa para alguém. Não. Faça a prova do Espírito, veja se é o Senhor que está mandando. Mas entregue, não estou falando sobre entrega, estou falando sobre passar uma mensagem para alguém, não é uma entrega a Deus. Eu estou falando sobre ter cuidado em tudo, até na entrega a Deus, né? Que a gente não pode deixar se fanatizar. Se entregar os dons não é se fanatizar, é de repente botar um roupão até os pés, entendeu? Uma blusa cobrindo as mãos. Isso não é sinal de santidade, nem de aprovação de Deus. A gente não vai andar em nudez, não vai andar as mulheres de qualquer maneira, nem os homens com um shortinho de parecendo cueca na rua. Não é isso que eu estou falando. Mas também ficar fanatizado, entendeu? Só dá lugar, só Deus opera só se for de branco, ou de azul, ou de vermelho. Não existe isso. Para o Senhor agir não há impedimento algum. Então a gente tem que buscar os dons, mas o discernimento, o dom de discernir está entre os dons, 1 Coríntios 12, para a gente discernir. Mas também é ler na palavra, porque é a palavra que nos dá a capacidade de discernir o tempo e a hora de tudo. Amém? Para não se precipitar, nem passar uma mensagem mentirosa para alguém, porque pregando a palavra não existe mentira nenhuma, mas alguém profetizando, dizendo que é Deus, na emoção, sem ser Ele, aí é perigoso. Agora o Senhor te usando realmente, você passando um conteúdo bíblico, uma orientação dentro da palavra, dentro daquilo que realmente Deus está falando, aí não tem perigo nenhum. Amém? Então, para lidar com os dons também tem que ter esse cuidado, né? E se aproximar de pessoas espirituais, não de pessoas meninas. As pessoas meninas, elas não tem muito o que ensinar, porque elas são meninas, ainda estão na meninice. Acha que santidade é roupa nos pés, acha que santidade é cobrir nas mãos, é usando mitra, coisa da lei, é usando quipá. Todas essas coisas, já vimos, isso tudo é religiosidade. Nada disso atrai a presença de Deus. Deus não vai operar em lugar nenhum porque alguém está de branco. Deus não vai operar em lugar nenhum porque alguém está com guarda-pó branco. Não. O que faz o Senhor operar é a gente manter uma vida de santidade, busca e oração e sujeitar a sua palavra e fazer aquilo que Ele manda dentro do seu propósito. Amém? Então, eu não vou me estender muito. Esse vai ser a parte 2, né? Glória a Deus, conteúdo número 2, sobre dons espirituais. E eu vou me aprofundar mais ainda, certo? Estou falando sobre esse cuidado para buscar, essa preparação, além de consagração, muita vigilância, cuidado com a prepotência, cuidado com o orgulho, cuidado com o espírito de murmuração, porque quanto mais você ataca o inimigo, você jejua e ora e afasta ele, mas você pode ser contra-atacado, então você tem que guardar os sentimentos, amém? Ter a maior vigilância sobre tudo em volta, e quando tiver dúvida, pedir a orientação a uma liderança madura e idônea, não uma liderança desviada, uma liderança rebelde, não, uma liderança que ande dentro do propósito de Deus e trabalhe com os dons também, para que possa te fortalecer, amém? Então, essa é a parte 2 dos dons, e Deus querendo, eu vou voltar com a outra parte, que é muito profundo quando eu começar a falar dos dons, da cura interior. Vou mostrar biblicamente isso, vou mostrar como Deus fez e faz no meu ministério, quantas pessoas já foram curadas, restauradas, aleluia, através dos dons do Espírito Santo. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações, né? Em nome do Senhor Jesus. Shalom, Adonai.